medo que seca a alma. A poeira vermelha subia em redemoinhos pelo terreiro quando Severino parou diante da casa de taipa e sentiu o coração apertar no peito. 7 meses sem chuva. 7 meses vendo o céu azul e limpo, sem uma nuvem que fosse, sem um sinal de esperança molhada caindo do alto. O milharal que plantara com tanta fé estava torrado. As espigas mirradas pareciam mãos de velho rezando por misericórdia. O açude que servia de espelho d'água para a propriedade agora era apenas um buraco rachado no chão, com algumas poças barrentas onde os bichos vinham beber, disputando cada gota com uma violência que doía de ver. Dona Aparecida, sua mulher, estava sentada no banco de madeira debaixo do alpendre, remendando pela 3ª vez a mesma camisa de algodão cru que ele usava para ir à feira. Ela não levantou os olhos quando ele chegou. Conhecia aquele silêncio dele, aquele jeito de arrastar os pés na terra seca, aquele suspiro que vinha de muito fundo. Era o medo falando mais alto que as palavras. "A água da cisterna tá acabando", disse ela sem erguer a vista do remendo. Não era uma acusação, mas uma constatação dura como pedra. Severino sentou-se ao lado dela no banco que ele mesmo fizera de peroba quando se casaram, 23 anos atrás. Naquele tempo chovia tanto que o rio Pajeú transbordava e eles precisavam tirar os animais das margens. Quem poderia imaginar que aquele mesmo rio viraria um rastro de areia branca cortando o sertão como uma cicatriz? "Eu sei, mulher. Eu sei." Ele passou a mão pelo rosto encardido de suor e pó. "O Zé do Carmo tá vendendo a criação. Disse que vai embora para São Paulo, trabalhar na construção. Já tem um cunhado lá que arrumou serviço para ele." Dona Aparecida finalmente parou de costurar e olhou para o marido. Naqueles olhos castanhos que ele conhecia tão bem, viu o mesmo medo que o consumia por dentro. Medo de perder tudo. Medo de não ter o que dar aos filhos. Medo de ver a terra que era deles, que fora do pai dele e do avô antes disso, virar pó e cinza levados pelo vento. "E a gente?" perguntou ela, com a voz fina como linha. Severino olhou para o horizonte onde o sol começava a descer, tingindo tudo de laranja e vermelho. Lá longe, muito longe, ele podia ver a Serra do Catimbau recortada contra o céu. Desde menino subia naquela serra com o pai, procurando mel de abelha silvestre nos ocos das árvores retorcidas. O pai lhe ensinara a ler o tempo no comportamento dos bichos, nas nuvens, no voo dos urubus. Mas agora nem os urubus sabiam mais o que fazer. Voavam em círculos confusos, procurando vida onde só havia morte. "Não sei, Aparecida. Não sei não." Era a primeira vez em todos aqueles anos que ela o ouvia confessar que não tinha resposta. O medo estava ali, cru e verdadeiro, sentado entre eles como um terceiro no banco. O medo no sertão tem cheiro, tem cor, tem peso. Não é um medo abstrato de cidade, de perder emprego ou status. É um medo ancestral, primitivo, que vem das entranhas da terra e sobe pelas solas dos pés descalços. É o medo de não ter o que comer, de ver os filhos com a barriga inchada de fome, de ter que abandonar tudo e ir embora com uma trouxa nas costas. Virando retirante nas estradas, virando número nas estatísticas que os jornalistas da capital leem com cara de pena, mas sem entender nada. Os 3 filhos de Severino e Aparecida estavam na escola da vila, a 5 quilômetros dali. João, o mais velho de 15 anos, Marieta com 12 e o pequeno Luiz de apenas 7. Voltariam no fim da tarde, caminhando pela estrada de chão batido, com os pés empoeirados e o caderno debaixo do braço. Severino fazia questão que estudassem. "Estudo é que nem chuva", dizia sempre. "Quando vem, molha tudo e faz brotar coisa que a gente nem sabia que tinha dentro da terra." Mas agora o medo sussurrava perguntas maldosas em seu ouvido. De que adianta estudo se não tem terra para trabalhar? De que adianta saber ler se não tem futuro aqui? Naquela noite, depois que os meninos dormiram em suas redes na sala, Severino ficou acordado olhando o teto de telha. A lua cheia entrava pela janela sem vidro, fazendo desenhos de prata no chão de terra batida. Ele ouvia a Aparecida respirar ao seu lado.
Aquela respiração que conhecia tão bem, o ritmo que o acalmava nas noites difíceis. Mas naquela noite nem a respiração dela conseguia trazer paz. O medo tinha raízes fundas. Vinha de gerações e gerações que tinham enfrentado secas antes. Seu bisavô tinha morrido na Grande Seca de 1877, aquela que matou 500.000 de pessoas. Estava enterrado ali mesmo, debaixo do pé de juazeiro perto da casa, junto com a bisavó e 2 filhos pequenos que não resistiram à fome. O avô contava que naquele tempo as pessoas comiam raiz de macambira, couro de boi cozido, qualquer coisa que pudesse enganar o estômago. Muitos enlouqueceram, outros viraram animais, perdendo a humanidade que a fome vai roendo devagar. Não vai ser assim dessa vez. Severino disse em voz alta para o escuro, como se precisasse ouvir a própria voz para acreditar. Não vai. Mas o medo não se convencia com palavras. O medo era um bicho teimoso que se agarrava às costelas e não soltava. Era um peso no peito que apertava mais a cada dia que passava sem chuva. Era o gosto amargo na boca quando ele via os filhos comerem a última farinha do saco, sabendo que não tinha dinheiro para comprar mais. Na manhã seguinte, Severino acordou antes do sol raiar. Pegou a enxada e foi até a roça, mesmo sabendo que não havia nada para fazer lá. Era um ritual, uma teimosia. Tocou a terra seca, deixou os dedos afundarem na poeira fina. A terra estava quente mesmo de madrugada, como se tivesse febre. Ele se lembrou de quando plantou ali pela primeira vez com 18 anos depois de se casar. A terra era preta e úmida, cheirava a vida e promessas. Agora cheirava a desistência. Foi então que ouviu o choro. No começo, pensou que fosse algum bicho, mas depois reconheceu. Era Marieta, sua filha do meio, aquela que tinha os olhos da avó e a teimosia da mãe. Ela estava ajoelhada na terra, com o rosto escondido nas mãos, o corpo pequeno sacudindo com os soluços. Que foi, menina? Severino ajoelhou-se ao lado dela, pousando a mão grande nas costas frágeis. Pai, a dona Raimunda disse que a escola vai fechar. Disse que o prefeito não tem mais dinheiro para pagar as professoras. As palavras saíam entrecortadas pelo choro. Eu não quero parar de estudar, pai. Eu quero ser professora. Quero ensinar as crianças daqui. Severino sentiu o medo apertar ainda mais, mas dessa vez vinha misturado com algo diferente. Uma raiva. Uma revolta contra aquele destino que parecia escrito nas pedras, imutável como as serras ao longe. Ele abraçou a filha com força, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa velha. Você vai estudar, ouviu? Vai ser professora, sim. Essa seca não vai durar para sempre, minha filha. Nada dura para sempre. Mas quando disse essas palavras, Severino não sabia se acreditava nelas ou se estava apenas repetindo o que ouvira o próprio pai dizer, décadas atrás, em outra seca. O medo tinha esse poder. Fazia a gente duvidar até da própria esperança. Os dias seguintes foram iguais. Sol nascendo vermelho, atravessando o céu sem piedade, se pondo como uma bola de fogo no horizonte. Os animais começaram a morrer. Primeiro as galinhas, depois as cabras mais fracas, e finalmente a vaca leiteira que eles chamavam de Estrela, aquela que dava leite para os meninos desde que João era bebê. Severino teve que arrastar o corpo pesado para longe da casa para não atrair os urubus para perto de onde dormiam. Na vila, as conversas eram sempre as mesmas. Fulano ia embora, Beltrano já tinha ido, Cicrano estava vendendo tudo por uma ninharia. A igreja estava sempre cheia aos domingos, mas o padre não tinha mais palavras novas. Rezava pelos mesmos milagres, pedia pela mesma chuva, consolava as mesmas aflições. Até Deus parecia cansado daquele lugar esquecido. Foi em uma dessas missas que Severino viu o velho Damião. Ele estava sentado no último banco, curvado pela idade e pelo peso de 92 anos de vida, a maior parte deles ali mesmo naquele pedaço de chão. Depois da missa, Severino se aproximou dele. Seu Damião, o senhor que já viu tanta seca, essa aqui vai passar? O velho levantou os olhos, aqueles olhos meio brancos de catarata, mas que ainda enxergavam coisas que os olhos novos não viam.
Ele ficou um tempo em silêncio, como se estivesse consultando alguma sabedoria antiga guardada nos ossos. Vai, meu filho, toda seca passa, mas não é a seca que define a gente, não. É o que a gente faz enquanto ela não passa. É a escolha que a gente faz. Deixar o medo matar a gente por dentro ou guardar um pedacinho de vida para quando as águas voltarem. Severino voltou para casa com aquelas palavras ecoando na cabeça. O medo ainda estava lá, pesado e constante, mas agora tinha uma rachadura nele, uma fresta por onde entrava algo diferente. Ainda não era esperança. Esperança era muito, mas era uma teimosia, uma recusa em desistir, uma decisão de continuar de pé, mesmo quando tudo empurrava para baixo. Naquela noite, reuniu a família debaixo do alpendre. As estrelas brilhavam no céu sem lua, tantas e tão claras que parecia possível pegar uma na mão. Ele olhou para cada rosto. Aparecida com suas mãos calejadas e seus olhos cansados, mas firmes. João crescendo rápido demais para a roupa remendada. Marieta ainda com aquela fome de aprender brilhando nos olhos. E o pequeno Luiz que não entendia bem o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar, como os animais sentem a tempestade antes dela chegar. A gente não vai embora, disse Severino. Não ainda. A gente vai fazer a terra de nossos antepassados passar por mais essa. Vai ser duro. Vai ter medo todo dia. Mas a gente não vai deixar o medo decidir por nós. Dona Aparecida pegou a mão dele, e aquele toque simples valeu mais que 1000 palavras. Os meninos se aconchegaram mais perto, e ali, naquele pedaço de sertão castigado pela seca, uma família decidiu resistir. Não porque era fácil, não porque tinha certeza de que ia dar certo, mas porque algumas coisas na vida a gente faz não por garantia de vitória, mas por recusa em se deixar vencer. O medo continuaria ali, Severino sabia. Acordaria com eles toda manhã, dormiria com eles toda noite, mas não seria o único sentimento a habitar aquela casa. Junto com ele, teimosia, amor e uma esperança ainda tímida começavam a fincar raízes, lutando para sobreviver na terra seca da incerteza. A paciência que não se apressa. 3 semanas depois daquela conversa no alpendre, Severino acordou com um som diferente. Não era o silêncio opressor que vinha reinando sobre o sertão, nem o vento seco que gemia entre as frestas da casa. Era outro som, ritmado e persistente. Levantou-se da rede com cuidado para não acordar Aparecida e foi até a porta. O que viu o fez sorrir pela primeira vez em meses. O velho Damião, aquele mesmo que lhe dera as palavras na igreja, estava no terreiro cavando a terra com uma enxada. Bom dia, seu Damião. O que é que o senhor está fazendo aí a essa hora? O velho nem parou de cavar. Suas mãos tremiam pelo esforço, mas havia determinação em cada movimento. Bom dia, Severino. Tô cavando uma barragem. Pequena, mas vai servir. Quando a chuva vier, e ela vem, menino, ela sempre vem. Precisa ter onde segurar a água. Severino ficou parado olhando aquela cena. Um homem de 92 anos, curvado pelo tempo, cavando a terra dura sob o sol que começava a nascer. Havia algo de absurdo naquilo, mas também algo de profundamente sábio. Era paciência transformada em ação. Era fé colocada em prática sem pressa, sem desespero, apenas fazendo o que precisava ser feito. Me empresta essa enxada, seu Damião. Deixa eu ajudar. Não, meu filho. Você tem a sua terra para cuidar. Mas se quiser fazer uma na sua, eu ensino. Aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. É o jeito que a gente tem de conversar com o tempo. A gente se prepara e espera. Não adianta brigar com a seca. É que nem brigar com o vento. Você se prepara, faz o que pode e espera passar. Naquele dia, Severino começou a cavar sua própria barragem. Era um trabalho lento, exaustivo, aparentemente inútil. A terra estava tão dura que cada golpe de enxada mandava uma vibração dolorosa pelos braços. Mas ele continuou. João veio ajudar antes de ir para a escola. Trabalhavam em silêncio, pai e filho. Cada golpe uma afirmação silenciosa de que não tinham desistido. Dona Aparecida levou água e uma tapioca para eles comerem.
Sentaram-se à sombra rala de uma jurema, aquela árvore que parecia morta, mas que, Severino sabia, estava apenas dormindo, esperando a chuva para brotar novamente. Tudo no sertão sabia esperar. As plantas, os animais, as pedras. Só os homens às vezes esqueciam como se faz isso. Lembra quando a gente se casou? Aparecida disse de repente, olhando para o buraco que estavam cavando. Você me prometeu uma casa de tijolo no lugar da de taipa. Faz 23 anos. Severino olhou para ela, tentando entender se era cobrança ou só lembrança. Mas o que viu no rosto dela foi outra coisa. Um sorriso pequeno, quase escondido no canto da boca. E você não cobrou nenhuma vez. Porque sei que você não esqueceu. Sei que você quer dar isso para mim. Mas também sei que as coisas têm tempo, Severino. Tem coisas que a gente não pode apressar. Casa de tijolo precisa de dinheiro. Dinheiro precisa de colheita. Colheita precisa de chuva. A gente espera. Sempre esperou. Havia sabedoria naquelas palavras que Severino não tinha conseguido ver antes, ofuscado que estava pelo medo e pela urgência. Aparecida não estava resignada. Resignação é desistência vestida de aceitação. Ela estava exercendo paciência, aquela virtude mais difícil que coragem, porque a coragem te faz agir uma vez, mas a paciência te faz acordar todo dia e continuar, mesmo quando não vê resultado nenhum. A notícia da barragem que Severino estava cavando se espalhou pela vizinhança. Alguns acharam loucura. Gastar força em coisa que talvez nem sirva para nada, diziam, cavando buraco para água que não vem. Mas outros começaram a fazer o mesmo. O compadre José, dono da terra ao lado, começou sua barragem. O João Gato, mais adiante, fez uma também. Não conversaram sobre isso, não combinaram nada. Apenas cada um, na sua terra, começou a trabalhar para um futuro incerto. As crianças da vila começaram a ajudar também. Depois da escola, vinham com suas latas e ajudavam a tirar a terra que os homens cavavam. Marieta organizou uma espécie de mutirão entre os colegas. Cada um trazia o que podia. Uma ferramenta, um pão para repartir, apenas a companhia. O trabalho ficou menos pesado quando dividido, e havia algo reconfortante em ver que não estavam sozinhos naquela luta silenciosa contra o tempo. O padre da vila, Padre Antônio, um homem jovem que tinha chegado ali fazia apenas 2 anos e ainda não entendia completamente os modos do sertão, veio visitar a obra. Ficou um tempo observando em silêncio, depois perguntou: Severino, você tem certeza de que vai chover? Não, padre, não tenho certeza de nada, mas tenho paciência. E paciência é que nem planta. Você cuida hoje sem saber se vai dar fruto amanhã, mas cuida mesmo assim. O padre ajudou a cavar naquele dia. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar o missal e levantar a hóstia, ganharam calos. E naquele trabalho manual, ele aprendeu sobre fé mais do que tinha aprendido em todos os anos de seminário. Fé não era só rezar, era cavar, era preparar, era fazer a parte que cabia aos homens enquanto esperavam que Deus fizesse a parte dele. As semanas foram passando. O trabalho na barragem continuava. Alguns dias, Severino acordava sem ânimo nenhum, o corpo dolorido, a mente cansada. Nesses dias, era a Aparecida quem o empurrava. Vai, Severino, mais um pouco, só mais um pouco. Outros dias, era João quem acordava primeiro e já estava cavando quando o pai chegava. E havia dias em que era Marieta, com sua voz fina, quem dizia: Pai, hoje a gente cava mais fundo. Eu sinto que a chuva tá vindo. A paciência, Severino descobriu, não era algo que se tinha ou não tinha. Era algo que se praticava, como exercício. Uns dias você era melhor nisso, outros dias pior. Mas quanto mais praticava, mais forte ficava. Era músculo da alma. Uma tarde, quando o sol estava particularmente cruel e Severino pensava em desistir daquele dia, o velho Damião apareceu novamente. Veio devagar, apoiado em sua bengala torta, mas com o olhar firme. Tá ficando boa a barragem, disse ele, observando o trabalho. Mas não é só isso que você tá cavando, né? Como assim, seu Damião? Você tá cavando esperança, menino.
Cada pá de terra que você tira é uma prova de que ainda acredita que vale a pena. É uma mensagem para o céu. Aqui tem gente que ainda espera. Naquela noite, a família toda estava no alpendre quando Luiz, o caçula, fez uma pergunta. Pai, se a chuva não vier, a gente cavou tudo isso para nada? Severino pegou o menino no colo, sentindo o peso pequeno mas real daquele corpo que ele e Aparecida tinham feito, alimentado, protegido. Como explicar para uma criança o valor do que se faz mesmo na incerteza? Não, meu filho, a gente nunca faz nada para nada. Enquanto a gente cava, a gente está vivo, está lutando, está mostrando para essa terra que a gente não desiste dela. E mesmo se a chuva não vier amanhã nem depois, ela vai vir um dia. E quando vier, vai ter essa barragem aqui para receber ela, entendeu? Luiz não respondeu com palavras, apenas encostou a cabeça no ombro do pai. E naquele gesto simples havia confiança. Aquela confiança que os filhos têm nos pais, a crença de que se o pai diz que vai ficar tudo bem, então vai. Severino sentiu o peso dessa confiança como nunca. Precisava ser digno dela, precisava continuar cavando. A barragem foi ficando pronta aos poucos. Não era grande nem bonita, mas estava ali, uma ferida aberta na terra, esperando ser preenchida. O compadre José terminou a dele. Depois, o João Gato. Logo havia 5 barragens naquela região, 5 bocas abertas olhando para o céu, esperando. A paciência foi ensinando outras lições também. Severino aprendeu a não cobrar tanto de si mesmo. Uns dias cavava muito, outros dias pouco, alguns dias nem tocava na enxada. E estava tudo bem. Não era corrida, era travessia. Não se media por velocidade, mas por persistência. Aparecida começou a fazer algo que não fazia há anos. Cantava enquanto trabalhava. Cantigas antigas que a mãe lhe ensinara. Toadas de cego, benditos de romaria. A voz dela, um pouco rouca pelo tempo e pelo sol, ecoava pela propriedade, trazendo uma alegria estranha naquele cenário de desolação. Severino percebia que ela estava diferente, mais leve, apesar de tudo. A paciência tinha esse poder. Tirava o peso da urgência, a agonia da pressa. Você mudou, ele disse para ela uma noite. Não mudei não, só lembrei de quem eu sempre fui. A gente esquece, Severino, quando o medo aperta. Esquece que já passou por coisa difícil antes. Esquece que tem força guardada. A paciência me fez lembrar. Na vila, as conversas começaram a mudar. Menos gente falando em ir embora, mais gente falando em aguentar. Aguentar não era desistir de melhorar, era recusar piorar. Era dizer, vou ficar aqui, nessa terra que é minha, e vou fazer o que posso enquanto espero que as coisas mudem. O prefeito, pressionado pela comunidade, conseguiu verba para manter a escola aberta. Marieta voltou a sorrir. Seus sonhos de ser professora ganharam chão novamente. Ela passou a ajudar a professora atual, ensinando as crianças mais novas a ler. E naquele ato de ensinar, ela aprendia a exercer a paciência mais profunda, a de cultivar nas outras pessoas sementes que talvez só germinem anos depois. João, o mais velho, começou a ter ideias. Pai, quando chover, a gente podia plantar outras coisas além de milho, podia tentar umas verduras, uns legumes, vender na feira da cidade. Severino ouvia com atenção. O filho estava planejando um futuro, e isso era sinal de que a paciência tinha fincado raízes nele também. Quem planeja o futuro ainda tem esperança. Uma noite, Severino acordou sobressaltado. Tinha sonhado com chuva tão real que podia sentir o cheiro da terra molhada. Mas quando abriu os olhos, era apenas sonho. O céu lá fora estava limpo, sem uma nuvem. Por um momento, a frustração veio forte. Mas passou. Ele respirou fundo, ouviu a respiração de Aparecida ao lado, o ronco suave de Luiz na rede da sala e deixou a frustração ir embora. A paciência era também isso. Deixar a decepção passar sem se apegar a ela. Na manhã seguinte, recomeçou o trabalho na barragem. Estava quase pronta. Só faltava reforçar uma das laterais. O compadre José veio ajudar e trabalharam lado a lado como tinham feito quando eram jovens, quando tudo parecia mais fácil e o tempo parecia infinito. José,
Severino disse no meio do trabalho. Você acha que a gente está fazendo certo? O compadre parou, limpou o suor da testa com o braço. Sei não, compadre. Mas sei que estamos fazendo alguma coisa. E fazer alguma coisa é melhor que não fazer nada. A paciência não é ficar parado esperando. É continuar fazendo o certo enquanto espera. Aquelas palavras ficaram com Severino. Paciência não era passividade. Era ação constante, sem desespero. Era trabalhar na barragem mesmo sem saber se ia chover. Era plantar esperança numa terra que parecia morta. Era acordar todo dia e escolher continuar. E assim, os dias foram passando. Cada um igual ao anterior, mas cada um diferente porque eram vividos com propósito. A barragem estava pronta. Mas com paciência, aquela virtude antiga como o próprio sertão, resistente como as pedras, teimosa como a vida que insiste em brotar nas condições mais adversas. Foi em uma tarde de outubro que tudo começou a mudar. Não de uma vez, mas aos poucos, como quase tudo que é verdadeiro no sertão. Severino estava consertando a cerca nos fundos da propriedade quando percebeu algo diferente no comportamento dos animais. As poucas cabras que restavam estavam inquietas, farejando o ar. Os pássaros voavam baixo, em círculos agitados. O gado do compadre José, que pastava no terreno ao lado, tinha se juntado todo debaixo das árvores, como se soubesse de algo que os homens ainda não sabiam. Ele olhou para o céu. Ainda estava claro, mas no horizonte, bem longe, havia algo diferente. Umas manchas brancas, suaves, quase imperceptíveis. Nuvens. As primeiras nuvens que via em 8 meses. O coração de Severino deu um pulo no peito, mas ele se controlou. Tinha visto nuvens antes que não davam em nada, que passavam pelo céu seco como promessas vazias. A esperança era um sentimento perigoso. Podia erguer a pessoa só para derrubá-la de mais alto. Mas mesmo assim, mesmo com todo o cuidado, mesmo com toda a tentativa de controle, ele sentiu. Aquele formigamento no peito, aquela leveza que fazia anos não sentia. Era esperança, crua e verdadeira, brotando como erva daninha nas rachaduras do medo. Aparecida. Ele nem percebeu que tinha gritado, mas a mulher apareceu correndo da casa assustada. O que foi, homem? Tá passando mal? Olha. Ele apontou para o horizonte. Olha ali. Ela olhou. Ficou em silêncio por um tempo longo. Então, sem dizer nada, pegou a mão dele. Os dois ficaram ali parados, de mãos dadas, olhando aquelas nuvens distantes como se fossem a coisa mais importante do mundo. E eram. Pode não dar em nada, ela disse, mas a voz tremia. Pode, mas também pode dar. Aquela noite ninguém na casa quis dormir cedo. Ficaram todos no alpendre, observando o céu. As nuvens tinham crescido, formando montanhas brancas no céu, iluminadas por baixo pelos últimos raios do sol. Era um espetáculo que tinham esquecido que existia. O pequeno Luiz, que tinha apenas 3 anos quando choveu pela última vez, olhava encantado. Pai, o que são aquelas coisas brancas? A pergunta partiu o coração de Severino. O filho não se lembrava de nuvens, não se lembrava de chuva. Para ele, o mundo sempre fora aquele, seco, duro, implacável. São nuvens, meu filho. É de onde vem a chuva. E o que é chuva? Como explicar água caindo do céu para quem nunca viu isso? Severino tentou, usando palavras simples, mas sabia que não adiantaria muito. Algumas coisas só se entendem vivendo. Logo você vai ver, disse Marieta para o irmão. E vai ser a coisa mais bonita que você já viu na vida. A menina falava com uma certeza que impressionou Severino. De onde vinha aquela confiança? Ela, que tinha 12 anos, tinha visto a seca levar embora amigos da escola, tinha visto a fome apertar, tinha visto o medo nos olhos dos adultos. De onde tirava forças para acreditar? Marieta, ele perguntou, como você tem tanta certeza de que vai chover? Ela pensou um pouco antes de responder. Porque a gente cavou a barragem, pai. A gente se preparou, e quando a gente se prepara, é porque acredita que vale a pena. A esperança está na barragem que a gente cavou.
Tá no trabalho que a gente fez. Não tá só em esperar sentado. Tá em fazer alguma coisa enquanto espera. Severino olhou para a filha com um orgulho que doía de tão grande. Ela tinha apenas 12 anos, mas falava com a sabedoria de quem tinha vivido muito. O sertão tinha esse poder. Amadurecia as pessoas rápido, ensinava lições que não vinham de livro. Nos dias seguintes, as nuvens foram aumentando. Chegaram mais, vindas do leste, empurradas por um vento que trazia um cheiro diferente. Cheiro de umidade, de mar distante, de promessa. A notícia se espalhou pela região. Pessoas que há meses não se falavam voltaram a se visitar, só para comentar sobre as nuvens, para alimentar juntas aquela esperança frágil que crescia no peito de cada um. O velho Damião apareceu novamente na propriedade de Severino. Dessa vez não veio cavar nem ensinar. Veio apenas sentar no banco do alpendre e olhar o céu. Já vi isso antes, disse ele, os olhos meio fechados pela idade, mais atentos. Em 1985, o céu ficou assim por 3 dias antes de começar. Nuvens que vêm, nuvens que vão, até que uma hora não vão mais embora. Ficam e desabam. O senhor acha que é dessa vez, seu Damião? O velho riu, um riso seco, mas genuíno. Severino, menino, se eu soubesse prever chuva, era rico. Mas uma coisa eu sei, a natureza não mente. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas vai chover. Naquela noite, Severino não conseguiu dormir. Era uma expectativa, uma agitação boa que não sentia há anos. De madrugada, ouviu a Aparecida ao lado. Você tá com medo de acreditar? Ela perguntou. Tô. E você? Também. Mas mesmo se não chover, eu já ganhei alguma coisa. Ganhei esses dias de esperança. Ganhei ver você sorrindo de novo. A esperança vale alguma coisa mesmo quando não dá no resultado que a gente quer. Porque enquanto a gente tem esperança, a gente tá vivo de verdade. Severino pegou a mão dela. E então, ouviram outro som. Um trovão. Longe, mas inconfundível. No meio da tarde, Severino sentiu a primeira gota. Depois outra e outra. Aparecida, tá chovendo. Eles ficaram ali, de mãos dadas, enquanto a chuva lavava meses de poeira e medo. Pingos grossos que faziam pequenas crateras na poeira. O cheiro que subia da terra era indescritível. Aquele perfume de terra molhada que é o cheiro mais antigo do mundo. O cheiro da vida renascendo. As crianças voltaram correndo da escola, gritando, rindo, completamente encharcadas porque a chuva tinha começado no caminho. Luiz estava transtornado de alegria, pulando nas poças que começavam a se formar, gritando: "É água, pai! Água caindo do céu!" A família inteira ficou no terreiro, deixando a chuva cair sobre eles, lavando meses de poeira, de medo, de angústia. Aparecida chorava e ria ao mesmo tempo. João abria os braços para o céu como se quisesse abraçar a chuva. Marieta girava, dançava, cantava uma música que estava inventando naquela hora. Severino olhou para a barragem que tinham cavado. A água começava a correr para dentro dela. Pequenos riachos se formando na terra, todos convergindo para aquele buraco que agora fazia sentido. A esperança tinha se transformado em realidade. O trabalho tinha valido a pena. Pela vila, o mesmo se repetia. O velho Damião estava parado no meio da rua, com a bengala na mão e o rosto voltado para o céu, deixando a chuva molhar sua pele enrugada. Tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria. O compadre José atravessou o terreno encharcado e abraçou Severino com força. Choveu, compadre. A danada choveu. Choveu, José. E nossas barragens estão pegando água. A chuva continuou a tarde inteira. Não era uma chuvinha fraca. Era uma chuva de verdade, daquelas que fazem barulho no telhado, que formam córregos nas ruas, que enchem os açudes. À noite, quando finalmente parou, o mundo tinha mudado. Tudo cheirava diferente, soava diferente, parecia diferente. Severino saiu para ver a barragem. Ela estava com um palmo de água, limpa e clara, refletindo as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens que se abriam. Ele se ajoelhou na beira, tocou a água com as mãos
levou à boca. Era o gosto da esperança realizada. Mas a esperança verdadeira, Severino estava descobrindo, não terminava quando a coisa esperada acontecia. Ela apenas se transformava, se renovava, apontava para a próxima coisa. Porque agora que tinha chovido, havia o que esperar. Que a chuva voltasse, que a terra produzisse, que a vida se renovasse completamente. Nos dias seguintes, choveu mais 3 vezes. Não chuvas longas, mas fortes o suficiente para encher as barragens, para molhar a terra em profundidade, para dar esperança de plantio. A paisagem começou a mudar visivelmente. O que era marrom e cinza começou a ganhar tons de verde. Primeiro um verde tímido, depois cada vez mais intenso. Severino e João prepararam a terra para plantar. O solo molhado tinha voltado a ser trabalhável. Cheirava a possibilidades. Plantaram milho, feijão e, seguindo a ideia de João, reservaram um pedaço para verduras e legumes. Era um risco. Nunca tinham plantado isso antes, mas a esperança dá coragem para tentar coisas novas. Pai, João disse enquanto plantavam, quando eu tiver minha própria terra, vou plantar de tudo. Vou fazer uma horta grande, vou vender na feira, vou ter uma vida boa aqui. Você não quer ir para a cidade não, filho? Para quê? A cidade não tem isso aqui? Ele apontou para o horizonte, onde o verde começava a dominar a paisagem. A cidade não tem essa terra que é nossa. Não tem essa chuva que a gente esperou tanto. Não tem essa alegria de ver brotar o que você plantou. Severino sentiu uma emoção profunda. O filho ia ficar. Ia continuar a terra da família. A esperança tinha futuro além dele. Marieta voltou à escola com um entusiasmo renovado. A escola não só tinha permanecido aberta, como tinha conseguido uma professora nova, mandada pelo governo do estado. Agora tinham 2 professoras para mais de 50 alunos. Marieta ajudava a Dona Luísa com as crianças menores, e a professora sempre dizia: "Você nasceu para isso, menina. Você tem o dom de ensinar." 1 mês depois da primeira chuva, a vila organizou uma festa. Chamaram de Festa das Águas. Foi no terreiro da igreja, com forró, comida que cada família trouxe o que podia e muita alegria. O sanfoneiro era o próprio João Gato, que tinha voltado a tocar depois de anos com o instrumento guardado. Severino dançou com a Aparecida pela primeira vez em anos. Ela tinha colocado o vestido de chita que guardava para ocasiões especiais, e ele tinha lavado e passado sua camisa menos remendada. Enquanto dançavam, ela sussurrou no ouvido dele: "A gente conseguiu, Severino. A gente passou. Não foi fácil. Nunca é. Mas a gente tinha esperança. E esperança é que nem semente. Você planta sem saber se vai germinar, mas planta mesmo assim. E às vezes, quando você menos espera, brota." O velho Damião estava sentado observando a festa, batendo o pé no ritmo da música. Severino se aproximou dele. "Seu Damião, obrigado por tudo que o senhor ensinou. Eu não ensinei nada que você já não soubesse, menino. A sabedoria do sertão está no sangue de quem nasce aqui. Às vezes a gente só esquece quando o medo aperta demais. E agora? O senhor acha que a gente está livre da seca?" O velho olhou para ele com aqueles olhos sábios. "Livre nunca vamos estar. A seca volta, Severino. Faz parte daqui, faz parte de quem a gente é. Mas agora vocês sabem que podem passar por ela. Sabem que juntos podem cavar barragens, podem esperar, podem ter esperança mesmo quando tudo diz para desistir. Isso ninguém tira de vocês." Naquela noite, quando a festa acabou e todos voltaram para suas casas, Severino ficou um tempo no alpendre antes de dormir. O céu estava limpo agora, cheio de estrelas. A lua cheia iluminava a paisagem transformada. O verde das plantas brotando, o brilho da água na barragem, a terra descansada e fértil. Ele pensou em tudo que tinham passado, a paciência que aprenderam a cultivar, a esperança que se recusou a morrer mesmo nas piores horas, e percebeu que essas 3 coisas, medo, paciência e esperança, não eram opostas. Eram partes de uma mesma jornada. O medo tinha mostrado o quanto eles amavam aquela terra, aquela vida. A paciência tinha ensinado a respeitar o tempo das coisas. E a esperança tinha dado força para continuar quando tudo parecia perdido.
Aparecida veio se sentar ao lado dele. Ficaram em silêncio. Aquele silêncio confortável de quem se conhece profundamente. Em que você está pensando? Ela perguntou. Tô pensando que a gente é rico, mulher. Ela riu. Rico? A gente que mal tem dinheiro para comprar um saco de farinha? A gente é rico de esperança. E isso é uma riqueza que ninguém pode tirar. Pode vir seca, pode vir dificuldade, pode vir o que for. Mas enquanto a gente tiver esperança, a gente tem tudo. Naquela noite, Severino dormiu profundamente pela primeira vez em meses e sonhou com colheitas fartas, com os filhos crescendo naquela terra, com chuvas que viriam nos anos seguintes. Sonhou com o futuro e acordou no dia seguinte pronto para trabalhar para que aquele futuro se tornasse real. Porque esperança não é só esperar que as coisas melhorem. É fazer tudo o que está ao alcance para que melhorem. É cavar barragens antes da chuva. É plantar mesmo na incerteza. É acordar todo dia e escolher acreditar que vale a pena continuar. E no sertão de Severino, naquela terra que tinha aprendido a esperar, a esperança tinha brotado como as plantas depois da chuva. Forte, verde, viva e cheia de promessas para o amanhã.